Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Bom, como não podia deixar de ser, nós vamos avaliar as eleições que terminaram no domingo passado, né? Quer dizer, ela traz algumas novidades, ela tem uma dimensão assim mais estratégica e mais conjuntural, né? E que significados, qual é a voz do povo, o que ele exprimiu nessas eleições e para onde vai esse Brasil, não é? Então, para discutir essas coisas, nós chamamos uma pessoa que esteve profundamente envolvida nessas eleições. Aliás, é um vereador eleito nesse momento, novamente. Eu quero apresentar para vocês algo que provavelmente vocês já conhecem, que é o Nabil Bonduki. O Nabil Bonduki é arquiteto, é urbanista, é livre-docente e professor titular de planejamento urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele foi superintendente de habitação popular do município de São Paulo, foi secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, foi secretário municipal de Cultura em São Paulo, foi vereador no município de São Paulo já 2 vezes antes dessa eleição, em 2001, 2004 e 2013 e 2016. É coordenador do Conselho Consultivo do Instituto Casa da Cidade, coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Cidades da Fundação Perseu Abramo, representa o setor acadêmico no Conselho de Política Urbana da Prefeitura de São Paulo, tem 13 livros publicados, recebeu o Prêmio Jabuti e o seu livro mais recente é A Luta pela Reforma Urbana no Brasil. Nabil, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado e parabéns por esse resultado eleitoral que você acaba de ter agora. Obrigado, Silvio. É um prazer estar com você. Estamos aí há 50 anos quase, né, dialogando sobre o Brasil. Então, uma ótima oportunidade de te ver aqui nesse dia, em sequência a essa eleição que não foi muito favorável a nós no dia de ontem, mas que sempre é importante para a gente poder fazer uma avaliação. Vamos continuar esses 50 anos para frente, né? Com certeza, mais 50. Não sei se dá mais 50, mas enfim. Vamos começar com uma visão mais geral. Você começou a falar que não foi muito bem para a esquerda a eleição. Como é que você viu o resultado dessa eleição que terminou no domingo, hein? Olha, eu vi com muita preocupação. Vou falar em geral no Brasil, depois podemos entrar no caso específico de São Paulo. Beleza. Vi com muita preocupação, porque eu acho que nós tivemos uma mudança significativa no quadro nacional em 2022, com a eleição do Lula, e se esperaria, né, que a gente tivesse uma mudança significativa no quadro das prefeituras, né, porque a eleição em 2020 foi feita num quadro de muita dificuldade para a esquerda, né, nós estávamos no governo Bolsonaro, nós estávamos num momento difícil, né? Lula tinha acabado de sair da prisão, mas estava ainda sem os seus direitos políticos reabilitados, né? E o que nós tivemos no Brasil foi uma vitória não exatamente da direita, da extrema direita. Eu acho que aí é uma discussão importante para a gente fazer. Nós tivemos uma vitória do centrão, né? Tivemos uma vitória né, dos partidos, né, como o PSD do Kassab, né, com o MDB, como União Brasil, né? São partidos que não são exatamente partidos bolsonaristas, tá certo? Embora tenham estado aliados com o governo Bolsonaro e também estão aliados ao governo Lula, certo? Aliados não, eu diria fazendo parte do governo, né? E eu acho que isso talvez seja uma questão para a gente avaliar bastante, porque eu acho que o que nós vivemos nessa eleição foi um fortalecimento desse setor. Isso também tem muito a ver com as emendas parlamentares, são partidos fortes no Congresso Nacional, né, e que utilizaram emendas parlamentares para fortalecer os seus candidatos a prefeituras, né, e também tivemos uma outra situação nas capitais, particularmente, o quadro no Brasil como um todo, mas nas capitais isso é claro, uma perspectiva de reeleição.
né? Das 27 municípios, 18, 19, se não me engano, tiveram reeleição, né? Alguns já não eram, né, não podiam se reeleger e muitos outros se reelegeram. Então, veja que a reeleição predominou nas capitais, e como em 2020 a esquerda foi mal nas capitais, não elegeu apenas uma capital, no caso Belém, e agora também elegeu só uma capital, que foi Fortaleza. Né? Eu estou Nós vamos fazendo tratar, nós vamos tratar dessa questão da esquerda, mas eu queria voltar um pouco para o tema do centrão, né? é, Quer dizer, se a gente imaginava que antes o diálogo era PSDB, por exemplo, PT nas disputas eleitorais, e a gente via o PSDB como centrão, esse centrão não se deslocou para a direita agora? Não, eu não via o PSDB como centrão. Eu acho que pode ser que ele tenha virado centrão e agora, ultimamente, mais ainda. Mas o PSDB tinha um programa que originalmente era um pouco social-democrata, um pouco o que hoje, inclusive, o PT está sendo, né? Um partido que aderiu ao neoliberalismo, né? Mas ele não tinha uma característica de ser um partido do centrão, que se compunha com o que caracterizava o centrão. O centrão, ele no governo Fernando Henrique e nos governos do PSDB em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, etc., eles estavam junto com o PSDB, e no governo do PT eles estiveram com o Lula, tá certo? Então, o que caracteriza o Centrão é estar com ambos os blocos, né? Como acontece hoje. Você pega, por exemplo, o PSD do Kassab. Ele está no governo Lula, ele está no governo do Tarcísio, aliás, com muita força, e está no governo do Ricardo Nunes, tá nos três governos, né? O MDB, a mesma coisa. O MDB disputou com o PT aqui em São Paulo, né? Mas ele faz parte do governo Lula, né? E tem ministérios importantes, assim, muito caros a nós, né? Que é o Ministério da Cidade, por exemplo, né? Então, eu diria que o PSDB antes era um polo e o PT era outro polo, né? Vamos dizer assim, eu diria que de uma certa maneira a gente pode dizer que o PSDB era centro, né? Mas um centro com um certo programa, né? E o PT à esquerda, né? O que aconteceu é que o PSDB praticamente terminou, ou pelo menos essa perspectiva de poder, porque o PSDB disputava o governo federal, o Centrão nunca governou, né, o Brasil, né? Pelo contrário, ele se aliou, né, ao Fernando Henrique, se aliou ao Lula, a Dilma, e depois se aliou. Depois, talvez no Temer, o Centrão tenha assumido o governo, mas assumiu por vias do golpe parlamentar, né, de 2016, né, com o Temer, e depois quem se deslocou para a direita, né? Vamos dizer assim, na eleição de 2018 se deslocou, e aí se criou um novo polo, né? Um polo da extrema direita com um polo petista da esquerda, centro-esquerda, vamos dizer assim, né? Que caracterizou a eleição de 18 com Haddad e a eleição de 22 com Lula, né? Então, a grande questão que está colocada agora para 2026, eu acho que essa questão importante que saiu dessa eleição, é para que lado o Centrão vai se, se colocar, né? Se ele vai ficar em cima do muro esperando para ver o que acontece, se ele vai estar no bloco do Lula, se ele vai estar no bloco do Bolsonaro ou da direita que se forma, ou se ele vai tentar uma alternativa própria, né? O que para isso ele precisaria ter um candidato viável, e talvez ele possa ter um candidato, essa é uma possibilidade, um candidato da chamada que poderia ser denominada extrema-direita, mas que dialoga com o centrão com força e não é tão ideológico como o bolsonarismo. Por exemplo, o Tarcísio. Né? Antes da Tarcísio, gente dar um passo à frente, eu é, queria fazer uma espécie de provocação para você, né? Que eu é, acho que o Lula conseguiu fazer uma estratégia magnífica de coalizões na eleição, nessa última eleição em que ele conquista o terceiro mandato, né? Mas ele teve que fazer alianças com a direita, né? Então, quer dizer, eu não chamaria o governo Lula nesse momento de um governo de centro-esquerda. Eu chamaria mais de centro-direita, né? Quer dizer, e não é porque o Lula seja de centro-direita, é porque a colisão para vencer o bolsonarismo exigiu isso,
né? Se nós definirmos dessa forma, eu volto a pensar assim, a ideia que eu tenho é que o centrão, que antes era mais fisiológico, era mais representante das oligarquias regionais, das políticas de Estado, dos governos de Estado, ele meio que se deslocou para a direita. E aí nós passamos a ter uma extrema-direita, que eu estou entendendo que você está nominando como direita. Né? É uma diferença real que a gente está pensando, ou você está se identificando Não, com essa ideia de que vamos, o centrão agora mudou um pouco a cara, né? não, vamos relativizar o que você falou. Na verdade, a coalizão do Lula, a coligação do Lula, ele não era uma coligação de centro-direita. Porque, veja, muitos partidos, o MDB, por exemplo, teve candidata própria, junto com o PSDB, que foi a Simone Tebet. O PSD do Kassab ficou em cima do muro, não apoiou nenhum dos dois, né? Mesmo, né, os republicanos, sim, estavam junto com o Bolsonaro, né? Mas eu diria que se manteve ainda um bloco deslocado. Agora, uma coisa é a coligação do Lula, outra coisa é o governo Lula. Porque como a configuração do Congresso demonstrou, né, uma fragilidade significativa dos partidos que apoiaram o Lula, e depois nós tivemos o segundo turno. O segundo turno já, né, nós tivemos aí já um deslocamento. Por exemplo, Simone Tebet foi fundamental para a eleição do Lula. Né? Lembrando que o Lula ganhou com 1%, 1,5%, né? O apoio da Simone Tebet foi firme, eu acompanhei bastante aquele segundo turno, em muitos eventos de campanha, houve, né? Aí eu concordo com você, que uma parcela significativa da centro-direita, ela apoiou o Lula. Agora, eu também não diria que o governo Lula é um governo de centro-direita, eu diria que talvez o governo Lula seja um governo de centro, né? Porque ele tem, por exemplo, setores do PT, tem até você tem a Marina, que é da Rede, que poderia chamar de centro-esquerda, tem até o PSOL que está dentro do governo, com, né, ministra né, dos povos indígenas, né, Uhum, o uhum. APT, etc. Então não dá para dizer que ele é um governo de centro-direita, né? Dá para dizer que ele é um governo de centro com alguns partidos de centro-direita, né, e outros de centro-esquerda. Agora, a outra questão que se levantou ela é importante. Né? O Centrão hoje ele é mais centro-direita do que ele era antes. Eu tenho dúvida em falar isso assim tão claramente. O que eu diria é que a sociedade hoje está mais para a direita, né? Não é tão. E aí, então, esse discurso, esses partidos, eles assumem um discurso mais conservador para, inclusive, se manter ali né, disputando com a direita mais ideológica, né, que seria mais direita bolsonarista, fascista, né, e a estrito senso. Né? Então, e você vê que nessa eleição, a extrema-direita, quer dizer, o Bolsonaro apostou em eleger representantes seus e teve pouco sucesso em relação a isso. Né? Ele perdeu um confronto que foi importante, que foi o de Fortaleza, né? Mas ele perdeu no Rio de Janeiro, ele perdeu no Recife, ele perdeu em Belém, ele perdeu mesmo em Porto Alegre, embora ali ele estava fora do segundo turno. Em São Paulo, eu diria assim que o Ricardo Nunes não assumiu 100% o bolsonarismo, ficou meio em cima do muro, ele, em alguns momentos, ele teve que estender a mão para o Bolsonaro para evitar de não ir para o segundo turno, que ele estava ameaçado ali pelo Marçal, né? Mas eu diria que quem saiu forte dessa eleição, do meu ponto de vista, é um bolsonarismo moderado, tipo Tarcísio, né? Que na verdade não está no partido do Bolsonaro, embora ele seja bolsonarista, ele está no partido dos republicano, que é um partido desses do Centrão, né? Uhum. Então, eu diria assim que o Centrão saiu com muita força, mas tem que saber se ele vai efetivamente se colocar na perspectiva de disputar o poder,
ou se ele vai ficar um pouco esperando para ver, para poder pular para o barco vencedor facilmente, como tem feito em todos os momentos, Hum, né? Nós temos aí hum, alguns outros fatores importantes, que é o fato do Bolsonaro estar inelegível. Isso pode abrir uma disputa se, né, se não houver um consenso no campo da direita e da centro-direita, pode abrir um campo de disputa, de vários candidatos ali naquele campo, né? O que talvez, se o Lula estiver bem, né, talvez abra a possibilidade de uma reeleição do Lula, mas com esse perfil que você está falando, de um governo, né? O que me preocupa é a questão do Congresso, né? Porque a gente sabe que as prefeituras têm um papel muito importante na eleição do Congresso. Então, nesse ponto de vista, né, o que essa eleição saímos dessa eleição com uma, né, uma perspectiva do Congresso em 2026 não ser muito diferente do que ele é hoje, ou talvez até ser mais ainda, né, voltado para o campo da direita, porque o PDT é um partido que praticamente hoje está com muita dificuldade, né, por conta do próprio Ciro Gomes, a confusão toda que o Ciro Gomes tem feito, né, já desde as eleições presidenciais e tudo. Então, o PDT está mal, né, o PSDB está muito mal, o Cidadania, que é o antigo PPS, etc., né, não elegeu ninguém também, né? Então, nós estamos numa situação, né, onde o PSB, que poderia ser um partido com uma expressão maior, também não está assim, não conseguiu reproduzir a força que o PSDB tinha, que poderia ser uma alternativa. Está certo que você continua com uma força importante em Pernambuco, né? João Campos se coloca aí como uma liderança importante, né? Mas eu olharia com bastante cuidado para o PSD, né? O partido do Kassab, que realmente hoje está com uma força muito grande. Elegeu o maior número de prefeituras, elegeu o prefeito do Rio, elegeu o prefeito de Belo Horizonte, está na coligação que elegeu São Paulo, né? Então, né, né, é uma força política hoje em ascensão. E o Kassab está no governo Lula, então estar no governo Lula também significa, né, ter muitas possibilidades de se fortalecer, né? E o PMDB também, o MDB também, que, né, quer dizer, com a eleição de São Paulo, com a eleição em Belém, né, elegeu várias prefeituras, tanto de capitais como é o segundo partido, quase empatado com o PSD, né? Então, né, eu acho que esses dois partidos aí saem muito fortes da eleição. Nabil, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E eu quero tratar com você do que você falou da sociedade. Como é que a sociedade, se ela endireitou, se ela não endireitou, o que é que aconteceu? Olha, essa é uma análise aí que, né, nós vamos fazer a universidade, a academia precisa estudar mais para a gente poder avaliar. Eu acho que tem vários fatores aí que são importantes. A sociedade mudou. Primeira questão, né, muito claro isso aí, óbvio, né? A sociedade mudou, né? Se a gente pegar aqui a nossa geração, né, Silvio? A nossa geração lá nos anos 70, 80, né, nós tínhamos um movimento sindical forte, tinha um movimento popular forte, tinha uns intelectuais respeitados, né? Não vou dizer que eram fortes, eram respeitados, e tínhamos organizações, várias organizações de esquerda que vinham aí no histórico lá para trás. Então, o que nós tivemos aí? Nós tivemos um enfraquecimento enorme da classe operária, estrito senso, de lá para cá, né? Com muitas mudanças em relação a isso. Nós tivemos um movimento popular que realizou muita coisa importante, teve um papel importante na melhoria, aliás, tanto o movimento sindical como o movimento popular. Nós tivemos muitas vitórias ao longo desse período, mas essas vitórias levaram a que aquela situação, né, que nós tínhamos lá nos anos 70, 80, até 90, na cidade mudasse muito. Então, eu tenho a felicidade, assim como você, de ter acompanhado, né, a cidade, principalmente São Paulo,
ao longo de 50 anos quase, né? 50 anos, né? Acompanham. E a periferia de São Paulo hoje é muito diferente da periferia daquela que a gente conheceu nas nossas pesquisas dos anos 70, dos anos 80, né? Hoje a periferia de São Paulo, ela tem, vamos dizer assim, embora se fale muito de precariedade, de condições, de todo tipo de condição, isso é assim, é relativo, né? As nossas favelas têm, muitas delas são urbanizadas, tem água e luz, tem pavimentação, tem hoje um comércio pujante, você tem escola e posto de saúde praticamente na cidade inteira, né? Bem distribuída, você tem equipamentos, né, de esporte, de cultura, né? São Paulo tem 61 céus espalhados na periferia de São Paulo, né? Então, nós tínhamos antes uma população migrante, né? Uma migração migrante de primeira geração, né? Hoje, essa população migrante de primeira geração está aposentada ou já faleceu, né? Ela foi importante nessas lutas, né, pela melhoria dos bairros. Os seus filhos já nasceram nesses bairros, tiveram oportunidade de estudar, né, ensino fundamental, alguns foram para o ensino médio e outros conseguiram ir para a universidade, certo? Inclusive em função das políticas afirmativas do governo Lula. O governo Lula, quer dizer, o governo desde o PSDB, desde a redemocratização, nós temos uma melhoria das condições em geral de acesso, e essa população ficou mais exigente, né, por um lado, e também uma população que ficou mais, uma população que também é mais, assim, tem mais desejo de consumo. Então, né, eu lembro aqui naquele livro que nós escrevemos, Periferias, lá, periferia, né, foi um estudo em 77, 78, que eu fiz com a Raquel, né? O que eu colocava lá? A maior aspiração de uma família operária é ter uma casa própria, que ela, né, foi autoconstruindo, e colocar os filhos para estudar, certo? Essa era a aspiração máxima. Então, essa população, de alguma maneira, conseguiu, né, fazer isso. E aí, então, esses jovens, ele tem outras expectativas, outros desejos de consumo, né? Não tem mais o mesmo tipo de emprego que tinha antes, tem outro tipo de emprego, trabalho, né? Oportunidades, né? Vai buscando essas oportunidades. Nós temos uma mudança fundamental na questão da comunicação, da internet, etc. Então, também, bom, a sociedade mudou muito, então os meios de informação tradicionais, os jornais, mesmo a televisão, perderam força para a internet. Então, nós temos aí uma outra sociedade, né? É engraçado porque esse fim de semana eu tive, no sábado, né? Saí da passeata lá do Boulos e fui, né, na Igreja Ortodoxa comemorar não, a minha irmã, ela faz parte da diretoria de uma associação beneficente sírio-libanesa, que faz 100 anos. E aí se falou um pouco da história dessa associação, né? E o que a associação fazia? A associação, quando foi criada nos anos 20 do século passado, ela fazia o atendimento dos filhos libaneses, recém-chegados, imigrantes, distribuía a cesta básica para as famílias que estavam chegando, né, fazia uma assistência para. Né, e aí a gente foi conversando, quer dizer, na verdade, essas famílias de lá hoje são as famílias de classe média hiperconservadora, né? Tinha muita gente lá que tinha votado em mim, né, porque eu sou da colônia, porque é da família, etc., mas não queria nem ouvir falar do Boulos, certo? E falava assim, não, eu gosto de você, votei em você, mas o seu partido, certo? Essas famílias eram famílias pobres há 100 anos atrás, certo? Né? E aí essas famílias, né, esses imigrantes foram enriquecendo pelo comércio, assim como a minha família, né? Foi se enriquecendo através do comércio, né? Os filhos estudaram, uns são engenheiros, outros têm construtora, outros são médicos de hospitais aí conhecidos, e então, quer dizer, aquele perfil que era um perfil popular de um século atrás já não totalmente, já faz um bom tempo, não é mais, né? É o que a gente chama da classe média, né? Que o pessoal fala da elite, aliás, tem um equívoco, a esquerda tem vários equívocos, né? Que a gente precisava
corrigir. Vamos falar assim de elite branca, etc. Essa população que veio imigrante não tinha nada de elite, certo? Sofria preconceito. Eu mesmo sofria preconceito no Dante Alighieri, quando eu estudei no Dante Alighieri. Né? Tipo, era o turco, tinha né? Você tinha um preconceito, né, das famílias tradicionais, aquelas que são escravocratas de verdade, porque essas famílias migrantes não são não tinha nada a ver com escravidão no Brasil, elas vieram fazer América, etc. Então, eu só estou citando esse exemplo, porque como é uma coisa mais distante, é mais fácil de ver como Você que está dizendo que as famílias se transformaram em aquelas que defendem a sua condição conquistada, num certo sentido, em famílias conservadoras, né? Isso, não, famílias totalmente conservadoras hoje, né? É a classe média. Claro que dentro dela também tem um perfil de gente que estudou na universidade, etc., que é mais progressista, dentro desse setor da chamada classe média, né? Que veio desse processo. O que eu estou querendo chamar a atenção é que, dependendo da posição que a pessoa tem na sociedade, vai mudando os desejos, as perspectivas. Então, uma coisa era um operário de fábrica, né, que morava num lote que ele construiu, que ele autoconstruiu a casa, ficou construindo, para falar de movimento para reivindicar água, luz no lugar dele, escola, etc. Agora, tem um filho dele que, de repente, consegue ter uma outra possibilidade de acesso à informação, ao estudo, e que tem outra perspectiva de outro desejo. E eu acho que a grande questão, se você chamasse da esquerda, né, a visão que quer, que busca, né, garantir direitos, garantir igualdade, nós temos que, nessa nova perspectiva da sociedade, construir uma agenda que dialogue com a realidade dessa população. E eu acho que esse é o desafio da esquerda. Então, essa população endireitou. Não sei se você viu os resultados da eleição de ontem, né? Assim, por bairros, né? Por bairros em São Paulo. Né? Mas no detalhe, não naquele mapa que diz que o Não, Bolo o ganhou. Bolo só ganhou em 2 distritos eleitorais, né? Ele ganhou em 3 distritos eleitorais, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim: você pega a eleição de 2020 e a eleição de 2024, onde o Boulos cresceu e onde ele diminuiu. Ele cresceu no centro expandido. Ele cresceu exatamente nas áreas onde eu fui melhor votado. E ele caiu nos bairros periféricos. Então, de duas, uma, ou o discurso dele não cola com os trabalhadores, ou houve uma perspectiva mais conservadora nos bairros periféricos, ou a direita também, principalmente por ela ter tido, né, o governo, direita não vou dizer, o governo Nunes, pelo fato de ter mais recurso, conseguiu atender melhor algumas questões que dialoga com essa população periférica, né? Que a gente também avalia, eu acho que a campanha do Boulos avaliou talvez um pouco insuficientemente essa questão, né? Seja por pequenas obras feitas na periferia, o asfalto, que nós todos consideramos o asfalto uma coisa horrorosa, né? Porque, né, vai contra a mudança climática, vai contra um monte de coisa, mas muita gente que usa carro e na periferia, que você tem carro ferrado, carro velho, etc., faz diferença um recap de rua, né? Você tem questões que também ele também olhou, não dá para a gente desconsiderar isso. Por exemplo, ele criou os armazéns, acho que chama armazéns solidários, que vende produtos alimentícios uma barato, que é uma cópia do sacolão da época da Erundina. A Erundina criou sacolões e eles copiaram uma coisa parecida. Então, teve um conjunto de intervenções que a direita aprendeu também muito com a esquerda em termos de programa. Claro que faz isso de um jeito, muitas vezes, com superfaturamento. E aí o Ricardo Nunes teve também uma oportunidade de ter um orçamento muito maior do que o que nós tivemos no governo dos governos de esquerda, né? E por mais mal utilizado que foram esses recursos, eles devem ter feito uma diferença para as pessoas, porque que a periferia de São Paulo hoje votou muito mais no Nunes do que num candidato que, teoricamente, responderia melhor às suas necessidades e seus direitos. Então, agora, nós precisamos estudar bastante, né, esse perfil né, dos pobres da cidade, vamos chamar assim, dos setores mais explorados da sociedade,
estudar melhor para a gente poder, inclusive, construir as agendas que respondam a isso. E aí tem um outro recorte que eu não falei aqui, mas que é importante também, que é a questão do crescimento das igrejas evangélicas, das teorias da prosperidade, né, e da pauta de costumes, né? E a esquerda ficou muito edificada, e aí eu acho que o PSOL mais ainda, né? Uma coisa que todo mundo. A gente pode falar assim, a esquerda, PT e PSOL é a mesma coisa, mas o PSOL é mais caracterizado como um partido que responde a determinadas expectativas e segmentos minoritários da sociedade em relação a questões de costume. Hum. Né? Nabil, Então, nós isso vamos fazer outro distancia também a intervalo, mas esquerda. antes eu vou colocar outra questão, né? Nós tínhamos antes um cinturão do ABC, que era um cinturão vermelho. Nós tínhamos a Zona Sul, que era toda vermelha também de São Paulo, né? E hoje em dia essas cores foram embora. Quer dizer, então, Não, é isso que eu estava como falando. é que a gente. É disso que nós estávamos falando, mas Né? esse tipo de questão não diz só relação ao bem-estar, fala também da política, né? E eu queria depois perguntar isso para você. Olha, bom, primeiro, aliás, eu já tinha feito essa avaliação lá no primeiro turno, até em relação a um mapeamento, etc., que o Lab Cidade fez, né, da FAO, não sei se você chegou a ver, e eu falei, olha, a conclusão mais importante dessa eleição, e que eu acho que nem o Boulos está expressando, assim, tendo uma avaliação tão clara, é que não existe mais o cinturão vermelho, né? Não é só o ABC, o ABC, a Zona Leste, a Zona Sul e a Zona Noroeste de São Paulo era o cinturão vermelho que não existe, quer dizer, não tem mais esse. Não, por tudo isso que eu falei antes. Você tinha um momento sindical, certo? Você tinha um momento popular, ligado à Igreja Católica, à teologia da libertação. A gente está vendo, eu estou falando assim, nós estamos ainda aqui atuantes, né? Nós participamos muito da teologia da libertação, etc. Mas eu acompanho bastante na periferia a evolução, quer dizer, as lideranças daquela época, grande parte delas hoje, muitas já faleceram, infelizmente, outras já estão assim sem condição de liderar mais, né? Em termos de saúde, em termos de então, nós perdemos essa geração, né? E ela não foi substituída por outra, mas não é que foi substituída, porque tem uma coisa assim, não é a juventude, etc., é falta de trabalho de base, etc. Não é, eu acho que tem um equívoco nessa discussão de que não tem trabalho de base, etc. O problema é que o jeito de fazer esse trabalho de base é diferente do que era. Certo? Antes você tinha as igrejas, a gente conheceu muito isso, né? Tinha as igrejas, etc. Hoje, essa juventude ela está na internet, né? Ela está com outro, que tem outras formas de reunião, e aí tem outro fator aí também que pesou muito na periferia, que é o crime organizado, as milícias em algumas cidades, o crime organizado. Então, as igrejas, o crime organizado e as forças de segurança, que é um outro fator que nós também temos que considerar, que é força de segurança não é só a polícia militar, né? É também todo o esquema de seguranças privadas, né? A guarda municipal, e toda a preocupação, a questão da segurança, a questão da violência urbana virou um tema importante. Então, são temas, essas questões todas, elas são muito pouco, são muito pouco trabalhadas pelo discurso da esquerda, né? Então, eu acho assim, a igreja pega na questão de costumes, certo? A igreja evangélica, sobretudo, mas a católica também, não vamos esquecer que o Ricardo Nunes, eu fui colega dele na Câmara, o Ricardo Nunes é um cara da igreja católica, não é da igreja, não é evangélico. Mas na época do governo Haddad, né, ele foi um dos caras que criou uma articulação de vereadores cristãos, que envolvia tanto evangélicos como católicos, né, católicos conservadores, certo? Então, também tem essa mudança na Igreja Católica, que a gente, inclusive, as últimas pesquisas davam o Nunes ganhando, não só entre os evangélicos, mas também entre os católicos, né? O que não acontecia na eleição do Lula.
né? Porque no Lula você tinha os católicos eram mais Lula e os evangélicos eram mais Bolsonaro, né? Mas, Então, viu, fala. não, só para assim mostrar diferenças que estão acontecendo, o que faz com que e veja que o PT dialogava, o Lula sempre foi. Muita gente fala assim: o Lula sempre foi um cara de centro, um cara conservador, um cara conciliador, né? O Lula nunca assumiu pautas identitárias com a força, por exemplo, que o PSOL e, de certa forma, o Boulos, não nessa eleição, né? Mas em geral, até pela base, né, ali do PSOL, sempre assumiu, né? Então, e o Nunes soube explorar isso muito bem quando colocava a questão, o teu partido é contra a polícia militar, né? O teu partido é pela discriminação da maconha, né? Então, isso tudo fez com que também, né, a esquerda ficasse identificada com essas pautas e com isso, né, você fala do ponto de vista político, né, há um certo deslocamento, né? Então veja, é muito diferente uma eleição para o parlamento e uma eleição para o majoritário, né? O majoritário precisa ter 50%. Então, É isso que eu queria entrar agora. Quer dizer, é, nós estávamos conversando antes, que falou, é a primeira vez que eu vou ser um vereador de oposição, né? Mas veja bem, quer dizer, tem uma pauta de privatizações, tem uma pauta de, enfim, quer dizer, neoliberal que vai estar presente nas discussões, nos projetos da Câmara e tudo mais, né? E você está falando, olha, agora eu não tenho mais aquela força social que eu tinha antes, que eu podia contar, que eram os sindicatos, os movimentos, sei quê, para poder fazer a pressão no parlamento. Como é que vai ser esse vereador de oposição, hein? olha, eu vou fazer primeiro um trabalho de fiscalização, certo? Inclusive em relação às concessões. As concessões, elas têm inúmeras irregularidades no contrato, né? Em relação ao contrato, que já é um contrato muito desfavorável para o interesse público, mas mesmo assim, então você pega, por exemplo, a concessionária do Pacaembu, ela faz um monte de coisa sem autorização, né? Inclusive eu denunciei, não sei se você acompanhou os meus vídeos na internet, no Instagram, né? Eu fiz um trabalho bastante assim de denúncia de situações, tanto de superfaturamento de obras e de serviços e de compras, como de irregularidades na ocupação, no uso e ocupação do solo, né? Como irregularidades nas concessões. Então, uma coisa com certeza vai ser, né, fiscalizar, né, questionar, né, novas concessões, por exemplo, eu vou me opor e aí ó, o que nós vamos fazer uma oposição qualificada, né? Quer dizer, ir ao fundo dessas, né, dessas questões, porque não é só a gente fazer um discurso contra, né, em Não, abstrato, né, assim, sou contra privatização, etc. Não temos que ir. não é nem abstrato, nós temos a Enel aí para resolver esse problema, né? Pois é, tem uma Enel que já é, mas a Enel é um caso mais grave, né, e mais amplo, né, porque essas coisas que nós temos aqui em São Paulo são todos espaços públicos, né? Então você pega o Pacaembu. Aliás, eu publiquei ontem, no dia da eleição, né, um vídeo que eu fiz no Ibirapuera, né? O Ibirapuera tem muita gente lá da elite que frequenta o Ibirapuera que está feliz com a privatização, porque o parque está mais limpo, tem lugar, o banheirinho tá bem, o banheiro está bem tratado, tem papel higiênico, está limpo, tá certo? Quer dizer, só que o que acontece? Ele virou assim, primeiro, você tem só restaurantes de luxo, que exclui a população de baixa renda, e tem áreas cercadas, por exemplo, para fazer shows cobrados, né? Então, é uma pauta que nós temos que, né, questionar. Então, eu vou ser propositivo, né? E eu acho que nós temos que construir uma. E aí é uma questão política, como você estava falando antes, nós temos que construir pontes com essas novas organizações que existem na cidade, né? Ouvindo muito, entendendo, né? Sabendo como construir uma pauta e uma agenda nova para a cidade, que dialoga com esses setores que eles são novos setores sociais, né? Eu estava escrevendo um artigo outro dia, né? Até escrevi assim, parafraseando Éder Sader, né?
nosso amigo, né? É, e até eu falei, pô, isso daria um ótimo título, né? Eu escrevi lá no meio do artigo, né? Mas é quando os velhos novos atores saíram de cena, né? Então, os novos atores, que foram aqueles que fizeram a redemocratização, esse processo todo de avanço entre a periferia, esses atores só saíram de cena, né? E estão entrando outros atores. A gente entender esses novos atores e saber como dialogar com eles e fazer com que eles adiram uma pauta mais progressista é fundamental. E aí nós vamos ter que ver, quer dizer, vamos ter que fazer algumas escolhas, né, em termos políticos, né? Eu acho que o PT, a esquerda como um todo, ela vai ter que se reconstruir. E eu coloco aqui o vereador de oposição, por um lado, oposição ao governo que está aí, uma oposição firme, né, decidida, mas também civilizada, né? Quer dizer, né, porque eu acho que nós temos que o parlamento e o executivo a gente tem que fortalecer a democracia, tá certo? Porque também tem outro fenômeno que está acontecendo, e você vê pela altos níveis de abstenção, voto nulo, branco, etc., que superou o número. Se somar a abstenção, voto nulo e branco, supera o voto do Ricardo Nunes, que teve 60% dos votos válidos, né? Então, por aí você vê aí a força disso, e tem forças que são contra a democracia, né? O que o Marçal fez, né, é desmoralização da democracia. O que o Bolsonaro tem feito, né, de uma maneira geral, do seu governo, etc., né? Então, eu acho que assim, fazer uma oposição responsável, uma, uma, uma oposição assim, que dialogue no âmbito, né, da disputa democrática é fundamental, né? Porque, né, o governo foi eleito, ele tem legitimidade, tem que ser respeitado, embora suas políticas devem ser, né, questionadas quando não são as corretas. E se são corretas, ele tem que apoiar, não tem, né? Que, aliás, a direita soube fazer em relação às políticas da esquerda. Elas também elas incorporaram certas pautas da esquerda. Mas o que eu queria falar é o seguinte: é, eu me coloco aqui não só como um vereador de oposição, mas como uma liderança que pode, assim, colaborar, contribuir para a renovação dessa agenda, fazer esse debate que, aliás, eu sempre fiz, mas eu acho que hoje, né, a minha eleição, que foi uma eleição com um apoio muito grande de pessoas, né? De pessoas, de gente que acreditou, que conhece meu trabalho, que eu tenho que reconhecer, sim, que o meu maior cabo eleitoral, meus maiores cabos eleitorais foram as inúmeras pessoas que me conhecem e que falaram, ó, esse cara funciona e o meu currículo, etc. Porque eu não tive um apoio significativo de nenhum parlamentar, né? A minha eleição ela foi contralógica, porque hoje, tanto no PT como no PSOL, existem famílias, certo? Famílias é assim, tem o deputado federal, o deputado estadual e o vereador, e vai elegendo. Isso que era no PT, hoje está no PSOL também, né? Isso nós vamos precisar tratar, eu acho importante, que é a renovação dos quadros e o processo de formação. Então, Nabil, nós tivemos uma ação muito efetiva, né, nos governos mais progressistas, aqui na cidade de São Paulo, Brasil também, da extensão dos serviços públicos. Melhor saúde, melhor educação, programas de moradia, de assistência social, Bolsa Família, até tarifa zero no domingo, tal, né? Mas a gente não vê processos de empoderamento, em processos de formação de cidadania, processos que valorizam a participação do cidadão no processo institucional, nos mecanismos institucionais, na democracia que nós temos. Como enfrentar isso, hein? Olha, essa é uma excelente questão, viu? Porque pega aqui em São Paulo, não é que as instâncias de participação deixaram de existir, né? Eu, por exemplo, sou membro, né, represento o setor acadêmico no Conselho Municipal de Política Urbana, que foi criada pelo plano diretor da Marta e depois foi revisto no plano diretor do Haddad.
né? É uma instância de participação. Temos um conselho de habitação, temos um conselho de saúde, temos conselhos participativos nas subprefeituras, né? O que acontece é que o executivo dá pouquíssima bola para esses conselhos. Temos conselhos gestores de parques, né? Que eu fui um dos autores, junto com o Néder, saudoso vereador Néder. Então, nós temos muitas, né? Nós temos muitas instâncias de participação, mas elas não funcionam, né? Esses conselhos, eles vêm daquela luta pela democracia participativa, né, que era uma luta importante lá da redemocratização, né? Agora, a maneira como o poder na mão desses conselhos é uma questão hoje bastante discutível. Muita gente, inclusive, desanima, né? Mas eu acho, viu, Silvio, que nós vamos precisar, uma das atuações né, na Câmara que eu quero ter é no sentido de fortalecer essas instâncias, trabalhar para fortalecer essas instâncias, e cobrar o executivo, né, de respeitar, porque o grande problema é esse, é que as instâncias existem, mas elas não são respeitadas, o poder de decisão delas, o poder deliberativo delas é muito pequeno, e isso vai gerando também. E depois tem outro problema. A gente, assim, muita gente cansa, né? Cansa dessa participação, porque são Estamos falando da renovação dos quadros, tal. Mas eu queria lembrar que os conselhos tutelares, por exemplo, foram muito disputados, né? A igreja evangélica, a direita, assumiu o controle de muitos conselhos tutelares na cidade de São Paulo, com a pauta moral, de valores deles. Não estão tão interessados nas políticas públicas, estão interessados em defender a sua pauta moral, né? mas veja que começou a existir, mesmo nos outros conselhos, uma disputa maior, né? Não sei quando você está acompanhando. O conselho tutelar é total, né? Seja pela pauta moral, seja porque são remunerados. Também tem isso, né? Como o conselho titular é remunerado, muda de figura em relação aos outros conselhos que são voluntários. Mas é importante a gente ter claro que, por exemplo, o Conselho de Habitação, na última eleição, né, houve uma disputa e praticamente ficou dividido entre os movimentos mais tradicionais de esquerda e movimentos que estão mais ligados ao próprio governo, né? Ou seja, houve uma certa tendência do governo começar também tentar disputar, né, esses conselhos para poder controlar e poder ter menos oposição, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um momento difícil, mas também nós temos que avançar um pouco na avaliação desses conselhos. Tem gente, por exemplo, que acha que esse conselho não serve para nada, no grupo da esquerda, né? Eu tenho visto esse discurso, né? Não serve para nada, etc. Então, eu acho que. Então, quais são? E nós não temos. Quer dizer, tem muita gente que critica esses conselhos, estou falando da esquerda, né? Mas também não apresenta alternativa. A alternativa é uma ação direta, muito genérica, muito. Né? Que se joga muitas expectativas em cima de uma possibilidade de participação direta, que de fato ela também não tem resultados significativos, né? Então eu estou bem preocupado realmente com a conjuntura geral do país. Agora, a gente nem falou muito aqui, mas eu acho que deveríamos ter só mais 2, 3 minutos, né? Na verdade é o seguinte, Silvia, aí é uma discussão, não é um problema do Brasil, né? É um problema, né, do planeta, né? O problema né, a pauta de esquerda, né, no planeta como um todo, etc. Ela está, né, a esquerda, onde ela assumiu governos, ela acabou virando um pouco, e isso aconteceu aqui no Brasil também, virando parte do sistema, e quem está sendo disruptivo, né, é a direita. É a direita que está questionando a globalização, que questionou a globalização, questionou a ordem internacional, tem questionado uma série de pautas que o sistema, de alguma maneira, vem assumindo, a própria pauta climática, né? O negacionismo da direita, né? É um negacionismo disruptivo em relação aos sistemas
né, e a visão predominante. Então, né, tá certo que a direita também não é esse fantasma todo, né? A gente viu, né, ela avança, mas ela não consegue ganhar as eleições em todos os lugares, aqui mesmo, né? Né? Agora, tem algumas pautas de direita que vão sendo assumidos pelo que seria uma centro-direita, um centro, e aí tem uma questão do neoliberalismo, né? Que né, a gente vê o mundo todo com concentração cada vez maior de renda, as grandes corporações comprando as empresas menores, as corporações né, de informação, né, né, como Google, Meta, etc., né, tomando conta né, do planeta em termos de... Né, quem ganhou muito nessa eleição foi a Meta, né, porque, né, impulsionamento na internet, você vê que comercialmente isso já... Não, e é impressionante, e dependendo de como... E a lógica deles é uma lógica que a gente não controla, né? É verdade. Você pode dizer, o jornal fulano de tal está indo para a direita. A lógica deles é invisível, né? Os algoritmos, etc., eles são invisíveis. Então, ao serem invisíveis, eles, de certa forma, né, não têm transparência, né, nesses Não processos, podem ser cobrados, tal, né? né? Eu vejo aí, então, uma situação realmente muito preocupante em termos planetários, e isso em crise climática, em guerra né, se aprofundando no mundo, né? A perspectiva, né, assim, é preocupante, né, em nível mundial, planetário. Né? Nós vamos ter muitos refugiados ambientais, né, refugiados climáticos. Isso vai gerar guerras, vai gerar conflitos, né, né, nacionalismos, né? Então, Eu diria assim, quer dizer, nós estamos numa situação complicada, mas nós precisamos olhar isso com otimismo, olhar para frente, né? E estamos muito satisfeitos de ver você como vereador eleito, pronto para fazer o controle e a fiscalização, né, das administrações. Eu queria muito agradecer ao Nabil Bonduque por esse papo, que vai ser uma referência para nós, os telespectadores aqui que também estão acompanhando, e agradecer a você que nos assiste também, dizendo semana que vem tem mais. Muito obrigado. tchau, obrigado.